Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje diz respeito às coisas que nós devemos priorizar quando falamos em equipamentos de tênis, tá certo? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado para que acompanhe tudo sobre equipamentos de tênis, tá bom? Como eu disse, o nosso assunto de hoje são os equipamentos que nós devemos priorizar quando vamos jogar tênis. Há várias coisas que nós usamos, há vários equipamentos que nós usamos e alguns são necessariamente prioritários. Outros não precisam tanto, a gente vai fazer menção disso durante esse vídeo, tá? A primeira coisa que você deve levar em conta quando vai jogar tênis, independente de ser numa quadra dura, numa quadra de cimento, ou numa quadra de carpete, ou mesmo numa quadra de saibro, que é a mais comum aqui no Brasil, você deve sempre priorizar a escolha de um bom tênis, ou seja, de um par de tênis de boa qualidade. E isso é importante por quê? Porque praticamente toda a sua movimentação, todo o seu jogo está diretamente relacionado ao seu movimento de pés. E portanto, um tênis que te dê bom conforto, que te dê uma boa tração quando você sai para ir para a bola, que não te machuque, um tênis de boa qualidade é o começo de todo o processo de aprendizagem de tênis e obviamente para desenvolvimento no tênis. Então sempre comece com um tênis bom. Você pode pensar assim, mas hoje quando você vai comprar tênis, o preço dos tênis está muito caros. Verdade, nós temos tido um aumento muito alto, muito grande no preço, principalmente com o preço do dólar subindo como tem acontecido nos últimos tempos. Os tênis estão cada vez mais caros. Mas eu volto a dizer para você, se você tiver que investir em alguma coisa, comece por um bom par de tênis. Evite aqueles tênis muito baratinhos, que normalmente são muito duros, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de estabilidade e que podem prejudicar os seus pés e obviamente vai prejudicar também o seu desenvolvimento no tênis. Então, a primeira coisa em termos de equipamento que você deve priorizar é um bom par de tênis. Tem aí marcas muito boas no mercado, algumas são muito conhecidas, outras nem tanto, mas todas elas trazem modelos que são de excelente qualidade, outros intermediários e alguns nem tanto. Então procure sempre, se você não tem ainda a ideia, você pode conversar com um professor de tênis, com o próprio Prestige Man, se você tiver alguma dúvida, e a gente pode te orientar para que você escolha um bom par de tênis. Sempre pense o seguinte, compre o melhor tênis que você tiver condição de comprar, tá? Esse é o ponto de partida. Outra coisa que você deve priorizar são as meias, que é uma coisa que normalmente a gente não leva muito em consideração. Há muita gente, eu já vi gente usando, por exemplo, aquelas meias que já perderam totalmente a sua elasticidade e a meia fica quase que dobrando sobre o tênis. E isso pode também prejudicar a estabilidade do tênis. Então procure usar uma boa meia. Também, como acontece com os tênis, você tem meias das marcas que fabricam os tênis, mas também de outras marcas que fabricam equipamentos para a prática do tênis e que são excelentes, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal sobre as meias Torlo. Tem gente que adora a meia Torlo. É uma meia que dá uma estabilidade muito boa, mas ela tem essa característica. Tem quem adore e tem quem odeie. Então, é uma boa opção? Não é barata, é uma meia bastante cara se você for pensar em termos da comparação com outras marcas, mas por outro lado ela tem uma durabilidade bastante alta. Então, é uma opção interessante, mas não precisa ser uma Torlos. Você tem meia da Nike, meia da Adidas, você tem meias, por exemplo, de marcas que são ligadas a determinadas lojas que também são de boa qualidade, que tem uma boa elasticidade, que dão uma boa estabilidade nos pés antes de você colocar o tênis, tá? Então
também priorize uma meia boa. E eu estou dizendo que você deve priorizar tênis bom e meia boa, porque, por exemplo, você não precisa ter uma bermuda de marca, você não precisa ter uma camiseta de marca ou um boné de marca, se você gosta de usar boné para proteger do sol. Você não precisa ter uma munhequeira de marca. Eu sempre brincava quando ainda tinha loja, eu sempre brincava, se você usar uma camiseta do político que fez campanha e uma bermuda sem bolso, você vai conseguir jogar do mesmo jeito, mas se você tiver um tênis ruim, uma meia ruim, isso pode prejudicar não só o seu desenvolvimento, mas também a condição dos seus pés. Tá? Então, outros equipamentos como camiseta, como bermuda, como boné, ou bandana, ou seja, o que for, tudo isso você pode usar qualquer um, qualquer marca, mas não deixe de priorizar tênis e também meias boas. Tá? E obviamente, quando a gente fala em equipamento, nós temos que pensar de você priorizar uma raquete adequada para o seu jogo. Uma das dificuldades mais comuns que a gente encontra entre os jogadores e entre os tenistas dos clubes é exatamente essa. Qual é a raquete adequada para o nível que ele está? E isso é muito complicado porque você tem raquetes ideais ou raquetes, um grupo de raquetes que funciona muito bem para quem é iniciante, outro grupo para quem é iniciante intermediário, outro para jogadores já intermediários, outro para jogadores intermediários avançados e outro ainda para jogadores já avançados. E aí, quando a gente fala em raquete adequada, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou saber distinguir no meio disso tudo? De fato é bem complicado, mas eu diria para você, procure sempre a orientação de alguém que seja da área para que você possa escolher uma raquete que seja adequada para o seu tipo de jogo. Não adianta você, por exemplo, usar uma raquete de alta potência se você é um jogador que privilegia o controle. Se você é um jogador já avançado e que gosta de variação, uma raquete de alta potência não vai te atender. E quando o sujeito pega uma raquete como essa, para fazer ela, tornar ela possível de jogar, ele acaba deixando ela dura demais e aí tem uma boa chance dele ter problema de lesão. Então é melhor não, né? Uma raquete adequada é aquela que se adapta ou que funciona para o seu estilo de jogo. Nós já fizemos vídeos aqui no nosso canal de pessoas que compram raquete por causa do ídolo que tem no tênis, de pessoas que compram raquete porque ela é mais bonita do que a outra, a pintura é de um jeito, é de outro, ou porque alguém falou que é boa, então ele foi lá e comprou, mas é preciso que você tenha sempre isso em mente. Priorize sempre buscar informações para que você adquira a raquete adequada para o seu nível de jogo, para o seu estilo de jogo, e aí você vai poder, não só tendo um tênis bom, uma meia boa, mas com uma raquete adequada, você vai poder se desenvolver no tênis, e se já é o intermediário para frente ou para cima, então você vai poder ter uma performance que seja coerente com a sua habilidade, com a técnica que você já tem, tá certo? E o último item é a questão da corda. É preciso também que você priorize a escolha da corda adequada. Corda não é tudo igual, tem muita diferença dentro da mesma marca de corda, e aí você tem cordas de tipos diferentes, você pode ter ideia a respeito disso, pode pegar aqui no nosso canal, você vai encontrar aqui vários vídeos falando dos tipos de corda, cordas que privilegiam controle, outras que privilegiam conforto, outras que privilegiam o spin, coisa do tipo. Então, você pode se informar e você escolher a corda que combine com aquilo que você já é capaz de fazer. Vou dar um exemplo aqui só para finalizar a nossa conversa de hoje. É muito comum você ver hoje em dia jogadores iniciantes já começarem usando uma raquete que não combina com a fase que ele está e com cordas Coppola, que são bastante duras, que são bastante rígidas. E aí isso é um convite a dar problema ou de lesão ou coisa do tipo, porque aquela corda ainda não é para um jogador que está aprendendo. O ideal seria que ele usasse, por exemplo, uma tripa sintética, até mesmo uma corda de nylon, que é muito mais barata, por sinal, né? E ele pudesse se desenvolver, e na medida em que ele vai ganhando
a capacidade técnica vai se desenvolvendo, aí sim ele pode começar a pensar em usar um equipamento ou uma corda que seja, por exemplo, uma corda híbrida. E depois que já está batendo bem, que já tem técnica, já tem um bom preparo físico, aí passa para a copoly. Hoje em dia é muito comum, eu já vi isso acontecer em vários lugares, você chega numa aula de tênis no clube e tá lá o rapaz começando a aprender com uma raquete rígida, com uma corda de copoly, o convite a coisa não funcionar, né? Ou vai ter problema de lesão, ou vai ter problema de não conseguir fazer a bola andar porque aquela corda é voltada mais para controle do que a corda de tripa sintética, e aí às vezes acaba atrasando o desenvolvimento do jogador, tá certo? Então, finalizando a nossa conversa de hoje, o que é que você deve priorizar em termos de equipamento? Tênis bons, meias boas, raquete adequada, e para isso, se você não tiver informação, procure, e corda adequada para o seu tipo de jogo e para o seu estágio de desenvolvimento. 4 coisas importantíssimas que você deve priorizar para que você possa se desenvolver e tirar tudo aquilo que você é capaz de tirar de alegria jogando numa quadra de tênis. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.